Fala galera, tudo bem? Bem, hoje vamos conversar sobre ângulo de insonação, né? O que é o ângulo de insonação no exame arterial? Mostramos já em uma outra aula, o link está aqui em cima para quem quiser acessar, como é que o aparelho de ultrassom, o duplex scan, consegue perceber a movimentação, a direção da movimentação do fluxo sanguíneo e como ele consegue perceber a velocidade, como ele consegue calcular a velocidade. Mostramos bem claramente nessa última aula que vimos aqui em cima. Bem, mas há uma pergunta. Para que a gente consiga aplicar aquela fórmula, nós precisaríamos conseguir visualizar aqui, como nós estamos vendo nessa imagem, o vaso de frente para o aparelho, de frente ao transdutor, o que na maioria das vezes não vai acontecer. Grande parte das vezes não conseguimos insonar ele diretamente em direção ao fluxo, ou seja, para que o feixe de ultrassom encontre-se diretamente em direção ao fluxo, formando um ângulo de 0 graus. Isso daí é muito difícil de se conseguir na prática clínica normalmente. O que a maioria das vezes a gente consegue é uma imagem como essa. Então, nós temos o vaso com um grau de angulação em relação à insonação do feixe de ultrassom. E esse grau de angulação, esse ângulo formado entre o feixe de ultrassom e o fluxo do vaso é que é chamado de ângulo de insonação. Então, nós temos aqui o feixe de ultrassom em azul, nós temos aqui a formação do fluxo sanguíneo em vermelho e em preto, e essa angulação entre o feixe de ultrassom e o fluxo sanguíneo é que nós chamamos de ângulo de insonação. O ângulo de insonação vai ser extremamente importante para a gente, uma vez que ele, voltando aqui à fórmula da equação Doppler, ele vai modificar completamente a informação que essa equação vai nos dar. Ou seja, um dado que eu, como operador, entrego ao aparelho vai ser fundamental para o meu objetivo final, que é o cálculo da velocidade. Ou seja, a velocidade ela vai ser extremamente dependente do ângulo que eu estou informando ao meu aparelho. Então, nós temos aqui a fórmula da equação Doppler, como nós vimos em explicações anteriores, e aqui a presença do ângulo θ, na verdade, representado pelo seu cosseno, o cosseno do ângulo informado. Bem, e qual é o ângulo ideal para isso? Normalmente nós trabalhamos com um ângulo de insonação de 60 graus. Por que 60 graus? Primeiro, porque é mais fácil insonar 60 graus do que um ângulo, por exemplo, de 30 graus ou 0 graus. Né? O 0 graus seria o ângulo ideal, mas muito dificilmente conseguiremos insonar a 0 graus. Mas Vinícius, o ângulo de 80 graus é mais fácil do que o de 60 graus. Por que então a gente coloca o ângulo de 60 graus? É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, voltando aqui à equação Doppler, eu tenho uma formação do ângulo modificando completamente a velocidade final. E essa velocidade, quando ela modifica através do ângulo que eu estou informando, ele vai variar e mostrar uma informação extremamente importante, que é a variação da velocidade. E a velocidade vai ser mostrada para mim nessa curva espectral. E essa curva espectral ela é baseada na velocidade pelo tempo. Então, é um eixo que a gente tem a velocidade e o tempo. Então, perceba a importância da insonação, uma vez que vai modificar o nosso dado final, que é a velocidade, como a gente vê aqui, a velocidade de pico sistólico, que é utilizada bastante para o diagnóstico de doenças arteriais. Na parte venosa, nós eventualmente precisamos colocar o ângulo de insonação correto, mas a maior importância está efetivamente na curva espectral arterial. Até porque essa curva, como ela é formada pela velocidade vezes o tempo, se eu coloco um ângulo de insonação diferente, eu modifico completamente essa velocidade final. Então, se esse ângulo não estiver encaixado corretamente, e o que é encaixado corretamente, eu encaixar o ângulo que eu estou informando ao meu aparelho, a o feixe de ultrassom e o fluxo sanguíneo. Então, eu preciso encaixar esse ângulo corretamente para que o meu valor de velocidade seja fidedigno e a minha curva espectral esteja demonstrada de forma correta. Vamos mostrar essa imagem aqui, que é uma imagem interessante, em que vai modificar a curva espectral de acordo com o ângulo de insonação na minha mão.
Ou seja, se eu insono o aparelho de uma forma e eu for girando esse aparelho no mesmo local, eu vou ter uma curva espectral formada de numa conformação completamente diferente, dependendo do meu ângulo de insonação. Por quê? Porque a curva espectral é velocidade num determinado período de tempo, e se eu modifico o ângulo, eu estou modificando a minha velocidade final. Então eu preciso encaixar o meu ângulo de uma forma correta e o meu ângulo precisa ser encaixado na direção do fluxo, como nós veremos. Aqui então um exemplo em que eu tenho uma primeira insonação em um determinado vaso. Aqui eu coloquei no transversal para facilitar o meu trabalho de insonação, e aí eu coloquei na minha própria carótida a insonação de uma forma. Coloquei com 60 graus para a minha esquerda, por exemplo, depois eu insonei ele a 0 graus. A 0 graus, a gente lembra aí que a gente vai ter pouca formação de imagem Doppler, porque a 0 graus o cosseno de 0 o cosseno de 90 é 0, então vai invalidar aquela minha forma, então a gente perde bastante captação de velocidade, captação do efeito Doppler, na verdade, e quando eu insono completamente ao lado oposto, eu vou ter aquela minha curva inicial completamente oposta, como a gente mostra aqui nessa imagem. Então, a gente percebe a importância desse ângulo, e eu vou responder a vocês o porquê que é o ângulo de 60 graus e como a gente ajustar. O ajuste a gente vai ter tanto no manual, com esse movimento de angulação da mão em relação ao vaso, quanto na caixa de cores ou no STIR, que a gente vai ver aí em algumas explicações mais à frente. Bem, então aqui o que é que eu falo sobre encaixar o ângulo? O ângulo ele é encaixado quando eu coloco o meu marcador na direção do fluxo. E a direção do fluxo pode não ser necessariamente a direção da parede do vaso. Muita gente tenta encaixar este ângulo com a parede do vaso. Grande parte das vezes vai dar certo, quando a gente não tem nenhuma placa e o fluxo sanguíneo é paralelo à parede do vaso. Porém, quando a gente tiver placas, o fluxo sanguíneo não for paralelo à parede do vaso, eu vou precisar direcionar o meu marcador ao fluxo sanguíneo. E esse ângulo formado entre o fluxo sanguíneo e o feixe de ultrassom, ele precisa ser um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo de 60 graus, ele é insonado entre o feixe de ultrassom, nessa linha que eu mostro aqui, e o fluxo sanguíneo, que é essa linha que eu mostro aqui. Então, este é o ângulo que a gente deve insonar a um ângulo de 60 graus. Boa parte das vezes é o mesmo ângulo formado em relação à parede do vaso, porque quando o vaso não tem placas que façam distúrbios ao fluxo, o fluxo ele vai ser paralelo à parede do vaso. Então, esse ângulo daqui também vai ser um ângulo de 60 graus quando não tiver placa nesta parede. Então, o ângulo é importante que seja de 60 graus. Por que 60 graus? Aqui vai a explicação. O ângulo de 60 graus ele é formado por conta daquela variação de trigonometria que a gente lembra muito bem lá dos anos de escola em relação ao cosseno. Bem, o cosseno do ângulo zero, ele é o cosseno de 1. Então, o valor do cosseno, que faz parte da fórmula do ângulo zero, é 1. Então, a grande parte as velocidades vão ser captadas a essa angulação. Então, é o que a gente consegue, a velocidade mais fidedigna com a menor margem de erro. Porém, o cosseno do ângulo 90 é 0. Então, a gente percebe aqui que entre o ângulo 0 e o ângulo 60, o cosseno de 60 é 0,5, entre o ângulo 0 e o ângulo de 60, o cosseno varia 0,5. E entre 60 e 90, o cosseno varia 0,5. Ou seja, nos 60 graus iniciais, o cosseno variou 0,5. Nos 60 graus finais, nos 30 graus finais, o cosseno variou 0,5. Ou seja, em 60 graus ele varia 0,5, em 30 graus ele também varia 0,5. A gente percebe, então, que a variação do cosseno ela é menor nos primeiros 60 graus e a partir do grau 60 para frente, essa variação é muito maior. O que isso quer dizer? Isso aumenta a nossa margem de erro.
Perceba aqui que eu tenho uma velocidade de um fluxo sanguíneo a 100 centímetros por segundo, como mostra aqui em insonação a ângulo zero, né? Então, ângulo zero, 100 centímetros por segundo. Porém, aqui a ângulo 60, digamos que eu esteja acontecendo na minha barra azul uma variação de 2 graus para cima, ou seja, 62, e na minha barra branca uma variação de 2 graus para baixo, ou seja, 58. O olho humano ele não vai ser perfeito, ou seja, a insonação de 60 graus ela vai ser próxima a 60 graus e não perfeitamente 60 graus. A gente vai ter uma margem de erro, e essa margem de erro aí varia em torno de 2 graus. Ou seja, se eu insonar a 60 graus, porém, na verdade, aquilo dali está a 62, minha velocidade que deveria ser 100 vai passar a ser 107. E a gente tem uma margem de erro para isso. Se eu insonasse um pouquinho para baixo, a 58, minha velocidade seria de 94, dentro dessa margem de erro daí. Porém, se eu estivesse insonando e utilizando o ângulo de 80 graus, essa pequena variação de 2 graus me daria uma margem de erro muito maior, ou seja, a mais de 25% de erro, tanto para cima quanto para baixo. Então, de 60 graus para trás, a margem de erro diminui bastante. E esse é o objetivo da gente utilizar, então, os 60 graus como padrão para a utilização na maioria dos exames. Se a gente utiliza 60 graus, a gente vai ter uma margem de erro pequena, com um ângulo fácil, mais fácil de ser insonado do que os ângulos inferiores. Inferiores têm uma margem de erro menor, porém são mais difíceis de ser insonado na maioria das vezes. Aqui a gente mostra também uma imagem demonstrando isso. Eu estou aqui a 60 graus, a 60 graus seriam 100 centímetros por segundo. Se eu tiver uma margem de erro, se eu utilizar 10 graus a menos, eu perco, né? Existe uma diferença de velocidade, essa diferença de velocidade cai a uma margem mais ou menos de 30% de falha. Mas, se eu utilizar essa margem para cima, ela aumenta significativamente, passando de 45% de margem de erro. Ou seja, a margem de erro para baixo é muito menor do que a margem de erro para cima. E o limite disso é o ângulo de 60 graus, como a gente vê aqui. Então, trazendo para a parte prática, se eu insonar aqui adequadamente o meu feixe de ultrassom e o fluxo sanguíneo e utilizar o ângulo de 60 graus, como a gente informa aqui, todas essas velocidades, elas vão ser velocidades fidedignas. Então, aqui mostrando novamente, a gente tem um ângulo formado de uma forma adequada entre o fluxo e o feixe de ultrassom. E esse ângulo é o ângulo de 60 graus. Bem, o ângulo de 60 graus ele pode ser formado em relação às paredes também quando não houver placa. Esse mesmo ângulo vai ser formado entre um e outro. Porém, nessa outra imagem aqui, a gente mostra um erro bem significativo. A gente percebe claramente que o fluxo sanguíneo não está alinhado ao meu marcador. E se eu não alinhar o meu marcador, independente de eu está mostrando o ângulo de 60 graus, esse ângulo ele não é fidedigno. Então, perceba como, mesmo o aparelho demonstrando que o ângulo é de 60 graus, você pode informar esse ângulo errado ao aparelho e trazer uma velocidade completamente diferente. Perceba aqui que o ângulo entre a sua marcação e o feixe continua sendo de 60 graus. O erro foi que eu não alinhei o meu marcador ao fluxo sanguíneo, e eu preciso alinhar o meu marcador ao fluxo sanguíneo. Quando eu não alinho, a velocidade que é medida pelo meu aparelho, apesar das informações em tela estarem corretas, esse ângulo ele não vai ser fidedigno, essa velocidade não vai ser fidedigna, e a gente vai terminar invalidando a fórmula, uma vez que essa fórmula depende do ângulo. Espero que tenha ficado claro. Um abraço, até a próxima.